A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos ler o capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, na versão King James atualizada, que assim diz: Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionantemente bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram um com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e, logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Passado 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que hibernara na ilha, o qual tinha como marca a imagem dos deuses gêmeos Castor e Pólux. E, chegando ao porto de Siracura, permanecemos ali por 3 dias. De lá, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Pateoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícias de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Assim que os viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu coração, no seu interior, grande encorajamento. Quando Paulo chega a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes: Caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra minha própria nação. Por esse motivo, vos convidei para que os pudesse ver e conversar convosco, porquanto é pela esperança de Israel que estou preso a estas correntes. Então eles lhe replicaram: Ora, não recebemos nenhuma carta da Judeia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou que se queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita.
E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo, em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei mosaica e nos profetas. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstrara, todavia outros preferiram não crer. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora, logo após Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais, por intermédio dos profetas Isaías: vai a este povo e dize-lhe: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam, e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, logo depois de lhes admoestar desta forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que ouviram. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos os procuraram. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem o mínimo impedimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e que vocês tenham um excelente dia, em nome de Jesus.